Olá, usando como base a Lei 9.504, que estabelece normas para as eleições, a TV Petrópolis promove uma série de entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas nos dias 30 e 31 de julho. Os entrevistados terão 15 minutos para responder 10 perguntas elaboradas pela nossa equipe. Hoje conversamos com Marcos Novaes, do PDT, empresário da área de pesquisa, nasceu em Itajaí, Santa Catarina e chegou a Petrópolis aos 6 anos de idade. Começou na política cedo, aos 13 anos participou da criação do Movimento de Direitos Humanos, sob a liderança do Frei Leonardo Boff. Presidiu a AP, a CONDEP e foi vereador por um mandato. Boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciane. Boa noite a todos que nos acompanham. Cronômetro na tela, vamos para a primeira pergunta. O que pensa para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia? Olha, essa, sem dúvida alguma, é a questão mais importante para Petrópolis hoje, né? A gente está vivendo uma crise que é mundial, não é só local, não é só do Brasil, né? E nós temos que aproveitar essa crise como uma oportunidade, né? À medida em que a economia no mundo inteiro, né, e todos os nossos concorrentes, por exemplo, as nossas empresas, estão vivenciando essa crise, Petrópolis tem que se preparar para arrancar na frente e assumir um protagonismo que até hoje não teve. A nossa economia já não vinha bem. Nós tínhamos perdido, por exemplo, em dezembro passado, 3 mil vagas, né, 3 mil postos de emprego com carteira assinada. Isso quer dizer mais ou menos 9 mil empregos no total, porque a gente considera sempre, para cada emprego de carteira assinada, outros 2 na informalidade. Durante a pandemia, perdemos mais outros 4 mil empregos de carteira assinada, ou seja, outros 12 mil empregos no total. Então nós temos que criar um ambiente em Petrópolis propício para novas oportunidades, para novos negócios, né? Então nós vamos fazer um grande levantamento primeiro, para identificar o que sobrou da nossa economia. Quer dizer, essa pandemia ela evidenciou as nossas dificuldades, as nossas carências. Então nós precisamos ver quem sobreviveu à crise e precisa de ajuda, e que tipo de ajuda precisa, se é crédito, se é formação de mão de obra, enfim, vamos ver o que é necessário para quem sobreviveu. Para quem não sobreviveu à crise, mas tem, por exemplo, um maquinário que agora está estacionado, tem o seu conhecimento, nós vamos ajudar essas pessoas a retomarem os seus negócios. Então, em primeiro lugar, com um grande cadastro, com a identificação das nossas potencialidades, daquilo que a gente tem de capacidade instalada e com um grande diálogo, que é o que eu defendo sempre, um diálogo entre poder público e sociedade civil. O poder público tem que dialogar com a população petropolitana para a gente achar onde é que estão os gargalos. Quem é que enfrenta, por exemplo, concorrência de fora da cidade no nosso mercado interno? Quem é que precisa de ajuda para ir buscar clientes fora de Petrópolis, concorrendo então com outras empresas também de fora de Petrópolis? Enfim, trabalhar essa linha para potencializar aquilo que são já as nossas, né, características, nossos talentos, né, aquilo que já é característica de Petrópolis, o polo de moda, a indústria moveleira, metal mecânica, essa indústria incipiente, né, mas que é muito importante, do polo cervejeiro, o turismo na nossa cidade. O turismo eu acho que eu vou poder responder adiante, enfim, mas trabalhar então com cada uma dessas potencialidades que a gente tem, mas também atraindo novos negócios, especialmente na área de ciência, tecnologia, numa grande parceria com as universidades privadas da cidade e também com a LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica. O fundamental é fazer realmente um choque grande em Petrópolis, uma atitude de economia de guerra para reerguer a cidade a partir do fim da pandemia, né? Então, no ano que vem, ter realmente uma economia de guerra, uma grande revolução no ambiente econômico da cidade para justamente produzir mais empregos, atrair novas empresas e a prefeitura entrar também com um fundo para o investimento. Nacionalmente, houve um aumento significativo nos casos de violência doméstica e feminicídio, o que pretende manter e ampliar no cuidado das mulheres. Olha, o que tem sido feito é muito pouco, na minha opinião, muito pouco. O que a gente precisa fazer é muito mais. E essa é uma questão que ela é interdisciplinar no governo, ela não atende só a área de segurança. A gente tem que ter investimento na área de educação, por exemplo, para desde a criança menor, né, a criança menorzinha que seja, ter uma educação permanente no sentido de que as mulheres têm direitos iguais aos homens, elas têm que ser tão protagonistas quanto os homens, que não existe essa história de lugar da mulher na sociedade. A mulher tem o seu lugar aonde ela quiser.
né? Então isso tem que estar presente na educação, tem que estar presente, por exemplo, na saúde, onde, claro, a gente tem que ter programas específicos para atender a mulher que sofre violência doméstica ou outros tipos de violência também, mas, enfim, esse pessoal tem que estar treinado para dar um atendimento especializado. Né? E assim em todas as áreas. Né? O Conselho da Mulher em Petrópolis precisa de mais apoio, a gente tem que ter mais diálogo, mais interlocução com as autoridades de segurança para trazer para Petrópolis, por exemplo, uma delegacia da mulher, que é fundamental, para garantir um atendimento diferenciado a todas que precisem desse atendimento. Né? E no mais, a gente pretende também criar em cada bairro, em cada comunidade, né, uma espécie de unidade que vai trabalhar com territórios que a gente chama de territórios de pacificação, territórios de paz, para difundir a cultura de paz. Então dar treinamento para idosos, também para adolescentes, para que eles atuem ali para desfazer aqueles pequenos conflitos que surgem na comunidade, seja entre vizinhos, seja dentro das famílias, para não deixar que isso cresça para uma violência maior. A pauta LGBTQIA+, cresce a cada dia. Petrópolis tem um histórico de estupros, agressões e assassinatos. Como você vai mudar esse panorama? Isso é quase uma tristeza no Brasil todo, mas em Petrópolis também assim, é uma questão muito grave. Né? De novo, o que tem que se fazer é investir em educação, é dar voz a essas pessoas, né? Toda essa população LGBT, QI, enfim, né? Eles têm que ter voz, têm que ter espaço para se manifestarem, têm que ter os seus direitos reconhecidos, né? As repartições públicas têm que ser tratadas com respeito, têm que ter acesso aos serviços públicos, né? Em igualdade de condições, enfim, é uma questão também de transversalidade, isso tem que estar presente no governo como um todo. Né? Então, assim, o conselho, por exemplo, um conselho municipal, popular, que reúna as pessoas, né, que estão preocupadas com esses temas, ele vai ter que funcionar funcionar para valer, né, para essas pessoas poderem expressar os seus problemas, expressar onde é que estão as soluções para esses problemas e a gente buscar junto, então, numa construção que não é imediata, né? Ninguém se engane com isso. Esses temas a gente vai enfrentar, são questões que estão muito introjetadas na cabeça das pessoas, são questões da cultura do brasileiro, né, e têm que ser enfrentadas ao longo do tempo. Especialmente assim, dando espaço para as pessoas, para elas poderem ter visibilidade, para elas poderem expressar os dramas, né, e buscarmos juntos as soluções. E no que diz respeito à cultura, o ano de 2020 foi péssimo para artistas e toda a cadeia de produção. Uma lei de incentivo e fomento à cultura local faz parte da sua plataforma? De que maneira? Sem dúvida, tem que ter incentivo, tem que ter fomento. Né? Em Niterói, por exemplo, né, a prefeitura lançou editais novos. O deputado Chico D'Angelo, por exemplo, apresentou emenda, né, do Orçamento da União para aportar recursos no município. E isso a gente vai ter que fazer aqui em Petrópolis também. Trazer recursos novos do Ministério da Cultura, né, o antigo Ministério da Cultura, que agora é só uma secretaria, infelizmente, mas enfim, do Fundo Nacional da Cultura. A gente vai ter que aportar recursos aqui, fazer editais novos, né, para dar oportunidade para aquelas pessoas que sempre vieram da cultura e que hoje realmente estão amargando uma situação muito difícil. A prefeitura já tem aí um déficit de pagamentos desde o primeiro ano desse governo, né, que não paga direito a atividades de Natal, agropecuária, enfim, tem vários artistas que reclamam já atrasos de pagamentos que chegam a 4 anos. A gente tem que resolver isso, acabar com esse represamento, resolver esse passivo, mas criar editais que permitam, né, na música, não só na dança, mas no teatro, nas artes plásticas, em todos os segmentos da cultura, né, ter um incremento, ter uma volta, um retorno da atividade, né, lembrando que cultura não é meramente entretenimento. A gente precisa de cultura do jeito que ela merece, né, e é muito mais do que entretenimento, é formação também, é formação de plateia, enfim, é um leque muito amplo que tem que ser visto com cuidado, mas sem dúvida alguma, com investimento, né, e com oferta de uma renda mínima para quem trabalha nessa área. Nesse ano de 2020, a educação também sofreu, principalmente a educação pública, com as questões das aulas à distância. Quais os seus planos de recuperação educacional para a educação infantil, ensino fundamental e médio? Olha, a questão da educação, o grande desafio hoje é resolver a questão
Então, das aulas online, né, das atividades fora da sala de aula que se podem fazer em conexão, como a gente está fazendo aqui, né, por via remota. Né. A prefeitura até hoje, por exemplo, não tem uma plataforma, né, onde os professores e os alunos possam interagir. Isso é fundamental, isso é a primeira coisa. Depois tem que haver um mapeamento para saber quantos alunos conseguem, de fato, ter acesso remoto aos conteúdos. Né? Então, se for preciso distribuir chip, por exemplo, vamos distribuir chip. Se for preciso ampliar a rede de conexão, né, porque muita gente não tem sequer conexão em casa, a prefeitura vai ter que investir nisso. Não tem outro caminho. Isso é o futuro. A pandemia só abreviou esse tempo. Só trouxe essa urgência mais para perto da gente. Mas isso era uma necessidade que já se apontava para o futuro. Olha, um prefeito que pegue o Plano Municipal de Educação e o execute com cuidado, com carinho, em diálogo permanente com a comunidade escolar, com os pais de aluno, com os professores, com as merendeiras, com os profissionais todos da educação, vai fazer já um grande trabalho em Petrópolis. Mas o nó principal hoje é esse. Tem que definir a plataforma para se utilizar e garantir que todos os alunos e todos os professores tenham acesso com qualidade, respeitando, claro, no caso dos professores, né, todas as questões que são inerentes a isso aí. Né? A carga horária de muitos deles não está respeitada, por exemplo. No fundo, estão trabalhando mais em casa do que trabalhavam muitas vezes na escola, né, em condições mais precárias. Isso tudo é que tem que ser olhado agora. O assunto agora é saúde, um ano integralmente pensado na Covid e atenção básica em Petrópolis. A cidade precisa de um atendimento preventivo. Como ele se dará? Olha, fundamentalmente, já que o nosso tempo é muito curto, estou vendo aqui o reloginho correndo, fundamentalmente ampliando o programa de saúde da família. Né? A prefeitura tem que transformar o SUS realmente em Petrópolis numa ferramenta universal, como o SUS foi pensado. O SUS não é medicina para pobre, não é feito especialmente para isso. Não, ao contrário. Né? Eu, quando vou à UPA, por exemplo, quando procuro uma emergência pública, né, isso tem que ser não só uma atitude do prefeito, não tem que ser para todo mundo. Né? A classe média tem que poder usar o serviço público de saúde, enfim, e está usando cada vez mais e vai precisar usar. Então nós temos que atuar realmente na prevenção, na atenção básica, e a estratégia de saúde da família é fundamental. Então todo mundo realmente está cadastrado, tem um cartão de saúde, e a prefeitura poder acompanhar, né, saber onde é que tem um diabético, onde é que tem um hipertenso, né, e desenvolver programas que atendam especialmente isso. Então programas de alimentação saudável, programas de exercícios físicos, né, atividade, na verdade, porque não é exatamente exercício físico, mas atividade física. Isso tudo tem que ser estimulado para a gente promover a saúde e não apenas a cura de doença. Na área de transporte, o que pensa e planeja sobre o assunto? Olha, as nossas vias em Petrópolis são, historicamente, a ocupação da cidade, como ela aconteceu, né, levou a essas vias que nós temos sempre radiais, convergindo para o centro. O que a gente precisa fazer hoje é dar uma boa manutenção naquelas vias que a gente já tem, né, e informatizar ao máximo o sistema. Uma coisa que eu quero fazer é retomar o controle do sistema público de transporte, de trânsito e transporte, que hoje está na mão das empresas de ônibus. Isso tem que acabar. Quem tem que ter esse controle é a prefeitura. E transformar essa multiplicidade de opções que a gente tem, com ônibus, com táxi, com aplicativos, em ofertas para a população. Esse sistema que hoje está solto, né, e está conflitante entre si, ele tem que ser trabalhar numa mesma direção e atendendo à população. A gente vai fazer isso também com investimento na área tecnológica, para que, justamente como eu disse, essas opções funcionem a favor da população, para que ela possa escolher o melhor modal para utilizar, né, e fazer isso de uma forma mais barata e mais inteligente. E isso certamente com impactos no trânsito também. Mas, fundamentalmente, a pavimentação de ruas, por exemplo, vai ter que ser levada em conta fazendo uma gestão das águas também. O grande problema que a gente tem hoje na manutenção viária, na manutenção da pavimentação, é que as obras são feitas com planejamento inadequado, então não se faz a drenagem direito e se faz, muitas vezes, se refaz a mesma obra. Então, a cada ano, praticamente tem que se recapear, se reasfaltar o mesmo lugar. Nós vamos usar pavimentos novos, diferentes, tecnologias novas, que não impermeabilizem necessariamente o solo, né, e que façam uma boa gestão da água, para evitar também inundações e para dar mais durabilidade ao pavimento. Pesquisas afirmam que o turismo está mudando, ele vai se tornar rodoviário, ou seja, as pessoas vão viajar mais de carro para cidades mais próximas. Quais suas estratégias para o reaquecimento no turismo? Olha, o turismo a gente tem que levar em conta em Petrópolis, que a gente tem aqui um turismo
turismo histórico, um turismo cultural, um turismo, né, voltado para o meio ambiente e também esse turismo de negócios, quem vem para fazer compra na cidade, né? A gente tem que poder integrar essas frentes todas, tá, num grande plano de turismo e fazer com que o poder público dê segurança para quem opera o turismo em Petrópolis. Do que eu estou falando então? Ter um calendário bem definido, com investimentos bem definidos também, de que a gente possa vender os pacotes turísticos com antecedência, né? Hoje em dia você vê, as pessoas compram para grandes festivais de música, por exemplo, os ingressos com meses de antecedência. E você tem também eventos feitos fora de época, né? Até carnaval fora de época. Então a gente tem que pegar uma festa como a Bauer, por exemplo, que é grande, tem nome no Brasil todo, né? E se possível até fazer ela fora de época para agora recuperar os estragos causados pela pandemia, né? Mas dando segurança e com um calendário claro para a gente poder justamente vender os pacotes com antecedência e fazer o trade turístico faturar. O ano de 2020 foi um ano recorde de demissões. Como ampliar as contratações? É isso, olha, investimento em novas empresas, né? Atrair novas empresas, né? Fazer incubação de empresas, apoiar startups, enfim, investir em ciência e tecnologia. Eu vou ter que interrompê-lo, infelizmente, porque chegamos no fim dos 15 minutos. Desculpe interrompê-lo. As regras são 15 minutos para 10 respostas, então a gente teve um pouquinho aí sobre emprego e faltou habitação. Eu quero agradecer pela sua entrevista. Eu conversei com Marcos Novaes, do PDT. Luciane Fortunato, para o Jornal Panorama.